E uma das coisas, dona Lili, que me fez despertar para o ministério da cura dos milagres, primeiramente, dona Lili, eu vivi 30 anos da minha vida, todos os dias eu ouvia falar de Deus. Sabe qual era o sentimento que eu tinha, dona Lili? Deus não gosta de mim. Como é que pode ele gostar de mim? E essas dores que eu estou sentindo todos os dias. Às vezes eu não conseguia dormir de noite, agonizando, revoltado. E Deus, sendo todo poderoso e não me cura, ele não gosta de mim. Era esse o pensamento que eu tinha ali. E eu acredito que muitas pessoas têm esse mesmo pensamento. O que é que eu não sabia, Doni? O que eu não sabia é que tem uma palavrinha chamada fé, né? Que nada mais é do que quando eu me volto para Deus e acredito que ele cura, que ele me cura, não que cura, que ele é poderoso, mas que ele me cura. Então o poder dele, eu só tenho o benefício do poder dele se eu crer no poder dele agindo para mim, a meu favor. Então quando eu entendi essa questão e a questão de direito, Deus não pode curar simplesmente porque ele quer, porque tem uma questão de direitos. É uma coisa, uma pessoa que vem para um relacionamento com Deus, a princípio ele não entende, mas eu quero só citar para você um registro que tem ali em João 5, que Jesus chegou em um lugar que tinha uma multidão de pessoas enfermas, aleijadas, pessoas mancas. E ele, o Jesus que pode todas as coisas, a imagem visível de Deus que é invisível, que só veio para curar, para libertar, porque ele só veio para isso, né, Dona Li? Mas ele não pode fazer nada, Dona Li. Não pode, não é porque não tinha poder, é questão de direitos, é questão da fé. Nós, seres humanos, foi dado a fé, que é a parte de Deus em nós, como Romanos diz, né? Que ele, Deus, dividiu parte dele próprio com cada um de nós, que é fé. Então, quando nós se voltamos, que é o que nós chamamos de fé, para ele, aí ele nos cura, quando nós acreditamos, quando nós pedimos, como o cego Bartimeu, né? Então, o contrário disso, aquele povo todinho, Jesus bem ali, mas eles não criam em Jesus, eles nem sequer conheciam Jesus. Como é que a gente sabe disso, Dona Eli? É que ele entrou ali, aquele registro, Dona Eli, que ele curou aquele homem que tinha 38 anos, né? 38 anos que estava ali esperando, sabe lá em que hora e que anjo é esse, que salabancava água. E depois de salabancar, a história minha, eu estou contando, deixa eu olhar para mim, é salabancar mesmo. É salabancar. Você também conhece como salabancar, não? Você salabanca assim uma árvore, uma água. Então é salabancar, né? Salabancar uma água e ali esperar. Então, Dona Lili, se você parar para analisar ali, você enxerga duas coisas ali. Enxerga, a primeira é essa, que não é verdade que Deus, ele cura quando ele quer, na hora que ele quer, as pessoas que ele quer, não. É preciso que as pessoas façam exatamente como o cego Bartimeu: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É por isso que é preciso nós convidar para a pessoa ir até a igreja, né? Aí quando ela vai à igreja, então é a ação da fé dela, é a fé colocada, humanizada, né? E a segunda coisa, Dona Lili, veja que anjo perverso, Dona Lili, ali tinha pessoas, aquele que Jesus curou 38 anos, não é? Então, uma pessoa doente, como aquele homem, e obviamente como a Bíblia diz, que tinha uma multidão. Então os outros deveriam ser doentes como ele, e agora, veja, tipo brincar, esnobar, sabe lá o quê? Olha, só o primeiro que for, Dona Lili, estamos falando de pessoas doentes, Dona Lili. Tá bom? Imagine um monte de gente chegar na porta do hospital, né? E aí o médico chega e diz: vou fazer o seguinte, botar um tanquezinho bem aqui, aí eu vou, vocês ficam aí, né? Vocês aleijados, pessoas com todos os problemas. Quem tá doente, né? Não tem agilidade, né? E eu vou colocar lá um produto lá na água, e o primeiro que chegar lá, rapaz, esse médico era preso, na mesma hora. Vamos caçar ele. Esse médico era preso. Mas as pessoas, a gente, né? Não bota as pessoas não, é a gente, né? Até meus 30 anos eu era assim. A gente não para analisar que aquilo que é desonesto para um ser humano, aquilo também é desonesto para Deus. Porque Deus, ele é a perfeição, ele é correto, ele é a justiça em pessoa, não é? Então o que se vê ali claramente é um desvio para desviar o foco de Jesus. Tanto é que Jesus estava ali e as pessoas não reconheceram. Por isso nós estamos convidando hoje, né, Dona Lili? Então, fala aí o nosso endereço novamente para o nosso povo, Dona Lili.
Aliança com o Reino de Deus. A Igreja Aliança com o Reino de Deus está na Rua do Furo da Macaca, ao lado da Baia. A Rua do Furo da Macaca, ao lado da Baia, ali no Parque Jardim Leolar. E nós temos culto na terça-feira, Socorro de Deus, 3 vezes na semana, né? Na terça-feira, Socorro de Deus, e hoje, na sexta-feira, Culto do Vencedor. Temos dois cultos na semana e um no final de semana, no domingo. Temos a família no Reino de Deus. Então, hoje, especialmente, é o Culto do Vencedor. Ah, sim, Dani, eu falei duas duas razões primordiais, principais que me inspirou ou nos inspirou, né, para o Ministério da Cura. Uma verdadeiramente é o alívio das dores, né, Dona Li? Porque Dona Li é terrível, Dona Li. Olha, Dona Li, nós estamos juntos há 24 anos. Você sabe que nós não temos hábito de tomar remédio, né? Eu sempre falo o seguinte: se porventura um dia alguma enfermidade vir no meu corpo ou da minha família e eu não tiver a fé, ou seja, após a gente orar ou não alcançar a fé, então, graças a Deus, eu não digo graças a Deus, os médicos, ele o recurso natural que está aí, não tem como negar a importância dos médicos, né? Mas nós sabemos, Dona Li, assim, dentro do meu papel, sem agredir ninguém, nós sabemos que tudo que os médicos fazem é remover o mal ali fisicamente, tirar ali a questão física, entregar, ou seja, dar um remédio que combata ali o agente físico. Mas, e em Cristo nós vamos lá na origem, lá no espírito, né? Mas se porventura a gente não compreender a questão da fé, então os médicos se tornam, digamos assim, o único recurso mas, rapaz, já pensou se não tivesse... muito bem-vindo. Se não tivesse os médicos na Terra. Só que tem problema que os médicos não resolvem, não é? Não resolve. Então, assim, se porventura um dia eu precisar da medicina, eu vou recorrer à medicina, e qualquer pessoa, é o que eu aconselho. Nós acreditamos em cura, mas nós não estimulamos as pessoas. Se tem um tratamento, não, primeiro se comprove mediante a medicina. É aquilo que Jesus disse quando aqueles 10 leprosos: vai lá no sacerdote e manda o sacerdote averiguar. Então o sacerdote averigou, aí então você está na responsabilidade do sacerdote, é igual eu faço. Então não tem como é o nosso caso. Há muitas pessoas que estão com tratamento, com a operação marcada, né? Inclusive já aconteceu aqui de uma pessoa ir lá na igreja um dia, e foi no dia de sexta-feira, Dona Li. Eu lembro, uma senhora, até onde naquele momento, foi a primeira vez que eu vi aquela senhora. A gente já conhece mais ou menos nosso povo, e aquela senhora que eu não tinha visto. E na hora da oração, convidamos as pessoas para a imposição de mão, e ela veio. Nós impomos as mãos sobre aquela pessoa, declaramos a cura como declaramos para todos. Muito bem. Aí aquela senhora, após a oração, ela falou para mim que ela tinha vindo ali porque ela tinha detectado que estava com um problema no útero, e seria removido o útero dela. Seria mioma? Mioma, né? Ia para São Luís, estou falando de coisa recente aqui, né? Recente. Ia para São Luís fazer a remoção, né, do útero. E ali nós encorajamos ela, obviamente ela não, até então, acredito eu, que ela não tinha essa consciência da unção de cura que o senhor delegou ao nosso ministério, delegou para nós. Na verdade nós buscamos, nós acreditamos, né? E hoje, graças a Deus, o desenvolver, hoje, graças a Deus, está uma bênção. E ela foi, e aí passou-se o quê? Passou, não lembro, 10 dias, aquela senhora voltou na igreja e convidou nós para fazer um culto na casa dela, né? E aí nós fomos na casa dela, e ali, quando nós estávamos na casa dela, ela convidou muitas pessoas, que eu acredito que aconteceu muitos milagres também naquela noite. Aí foi que ela pediu para contar o testemunho. Ela foi contar exatamente isso. Até então nós não sabíamos, que ela foi lá para ser removida porque tinha vários problemas, e ali ela estava ali mostrando o exame. Foi lá o médico, caçou, procurou documento, não é isso? Não é isso? Essa senhora, esse dia eu vim aqui ao lado da rádio, encontrei ela, olhou para mim, eu digo: eu conheço essa senhora. E aí depois eu não lembrei, aí depois eu fui lembrar, é aquela senhora, né? Então, se ela estiver ouvindo, eu não cumprimentei ela porque eu não reconheci que era ela, né? Então, Dona Li, hoje, todos os dias de culto nós oramos por milagre, né? Isso. Hoje é aquele culto que a gente
a gente mostra pela palavra que qualquer que seja o mal que está aqui, tem uma força espiritual, tem um sentimento correspondente, tem uma dor correspondente. Então uma pessoa, por exemplo, dona Eli, que ela está, aquela moça do câncer, obviamente, dona Eli, é um sofrimento muito grande, dona Eli, do câncer que eu contei, né? Além da mágoa, do ressentimento da família, né? Tem o pavor, o medo da morte, que é constante, o medo do câncer. Porque o nome do câncer já causa medo. Não é isso? Já causa medo. Então, aquela dor, aquele problema que está ali, tem um espírito correspondente, um sentimento correspondente. Então, é óbvio que quando você está nessa dor, nessa agonia, principalmente no caso dessa moça que nós estamos contando, são 7 meses. Então você se torna um sentimento viciante. É o sentimento que mais você pensa. É a dor que mais você está ali. Então ali é a dor. E é aquilo que está alimentando o mal que está externo. Então, é por isso que a pessoa tem que ir para a igreja. Uma igreja que entenda e que crê no poder de Deus. Então a pessoa vai lá, então a pessoa está lá ouvindo, e ela estava até então dizendo, não, o câncer não tem jeito. Né? O câncer não tem jeito. Aí vem um pastor que diz, olha, para aí, o câncer não é dele a palavra final, nem a morte é, a glória não é do câncer. Ei, tem alguém com maior poder do que o câncer. Esse alguém é Jesus, está acima de todos os nomes. Esse alguém, que é Jesus, tem um representante bem aqui, esse filho do Deus vivo que está falando convosco. Então eu sei o que eu estou falando. Se essa pessoa ouvir e acreditar, sabe o que vai acontecer com ela, dona Lília? Ela vai sentir uma alegria. Porque agora ela tem uma porta de escape. Aí Jesus disse, eu sou a porta. Está falando disso. Agora aquela pessoa tem uma esperança. É por isso que nós estamos na esperança pregando, né, cara, da platina. Então essa alegria, com os fariseus, né? E a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho com o dedo, né? Não precisou nem da mão inteira, só com o dedo, né? Então o dedinho de Jesus vale mais. Então isso dá esperança. E essa esperança é a alegria do Senhor, que é a força. Essa pessoa, ao desconectar aquela frequência, aquela dor, aquele caminho, tirou a vida. Só que as pessoas não sabem disso. E a gente sabe também que não é tão fácil assim, mas é possível, precisa, né? Aí eu lembrei, Dona. Troca os pensamentos ruins. Sim. Pela orientação do Senhor Jesus, pensar em tudo que é bom, pensar em tudo que é nobre, pensa na vida maravilhosa. Com certeza. Aí eu lembrei, Dona Lia, que eu tô lembrando de um caso real que nós sabemos que aconteceu, que eu uso sempre em minhas ministrações e vou usar aqui. Uma criança, né, seus 9, 10 anos de idade, os pais descobriram que tinha uma doença degenerativa, aquela doença que vai tirando a força dos músculos, né? E a pessoa vai ficando sem força, até que fica num ponto que não tem mais como se locomover, e ali é só esperar a hora da morte. Então, o morrer, é um negócio aqui na minha garganta ali. Eita, Dona Lia. O morrer de qualquer maneira é ruim, né? A única maneira que morrer não é ruim é morrer em Cristo, né? Que a gente não morre, né? É só passar para outro lado, né, cara, que senão é a única morte que é boa, né? Então morrer de qualquer maneira é terrível. Mas Dona Limar morreu lentamente. A pessoa está ali, sem força nenhuma, vê a força ali, sendo ir embora, porque força é vida, né? E Dona Lili é tanto ruim para quem está vivendo, como para o gente querido. Imagina uma criança que não fez nada, Dona Lili. Uma criança está vindo no mundo, Dona Lili. Dona Lili, isso é muito cruel, Dona Lili. Não é? Muito cruel. Então, aqueles pais, obviamente, principalmente a mãe, né? Que o caso, a fé foi da mãe, fez tudo o que podia, enquanto podia, até que chegar o momento, os médicos disseram, olha mãe, infelizmente eu não posso lhe iludir, lhe dar esperança, mas aí é só esperança. A pessoa está sem força nenhuma, sem imunidade nenhuma, nem no físico, nem no espiritual. Então ela é influenciada, vai acelerar e não tem jeito mesmo, mãe. Primeiramente, comece a evitar que pessoas negativas cheguem lá. E vá só você. E quando você for, antes, e agora eu vou entrar aqui com a minha experiência. Alguém pode estar passando isso. Antes de você entrar, ore a Deus, medite, fale, declare das grandiosidades, até você sentir uma alegria no seu coração. E quando você sentir aquela alegria no seu coração, você chega à sua filha, benefícios. Você chega ao lado da sua filha
e comece a liberar a palavra e falar. Veja a sua filha, crie uma imagem da sua filha correndo, fazendo as coisas que é normal para uma criança de 10 anos. Imagine, crie na sua mente, e aquilo que você sabe que a sua filha também sabe, né, na sua mente, e fale para ela. E aí a mãe entendeu, né? Tinha uma cerca lá no quintal da mãe, que a criança costumava subir, o que é óbvio, né? E a mãe, menino, e a mãe dizia, menino, desce dessa cerca, menina, né? E aí a mãe chegou para ela, minha filha, já lhe falei tantas vezes, minha filha, desça dessa cerca, minha filha. Minha filha, não gaste sua energia assim à toa, brinque sem ser de risco, minha filha. E começou a falar as coisas que a mãe imaginava da filha dela, normal, brincando com os colegas, sabe? Ela começou, então, aquela mãe, ao começar a falar, ela criou uma alegria correspondente à filha saudável. E aquela alegria correspondente, ligado em Cristo, é Cristo ali, é o que ressuscita ali. Dona Eli, esse é o segredo que muda a história de uma pessoa e vai mudando a história da humanidade. Porque essa realidade, Dona Eli, essa realidade bem aqui, mudou a minha história. E, como a Bíblia diz, Dona Eli, tudo provém para o bem daquele que ama Cristo, né? Eu entendo, em alguns casos eu entendo exatamente. Dona Eli, eu já falei algumas vezes, inclusive aqui no rádio, eu tinha, se eu não estou enganado, era 5 doenças que eu tenho que contar, né? Só o meu nome estava bom. Mas dentre essas doenças, existia uma que não tinha cura, né? E era exatamente aquela que eu participava de palestra para entender como lidar com ela, como se diz, ter uma vida mais ou menos normal. E, então, eu fui curada das demais, a princípio, mas dessa eu não fui curado. Então, até aquele momento, eu imaginei que fosse porque Deus, foi quando eu quis rasgar a parte da Bíblia, né? 2 Pedro, capítulo 2, verso 24, aonde a Bíblia diz que ele, levando ele mesmo no madeiro, todos os nossos pecados. E eu digo, Jesus, como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você vai me curar? Você esqueceu dessa. E você esqueceu dessa? Ah, moça, isso não é coisa que se faça, não. Achei uma falha. Pois é, né? Achei uma falha, né? Isso na minha ignorância, viu, gente? Hoje, o senhor entende, né? O senhor não mata a gente porque o senhor é bom, né? Mas era assim que eu acreditava, né? Na minha ignorância, no meu rancor, né? Então, depois que os dias passaram, o tempo passou, eu entendi, Dona Eli, que a razão que eu não fui curado daquela uma era exatamente porque era aquela que mais eu tinha conteúdo dentro de mim, que ela não tinha cura, que eu tinha que aprender a conviver com ela, né? Porque ela não tinha cura. Então, enquanto eu dava a ela, a entidade que criou ela, ao nome dela, essa honra de colocar ela como o Deus da minha vida, não tem cura. A palavra dela é a final. Então, enquanto eu crio assim aconteceu. Quando é que ela morreu? Quando é que ela se acabou? Quando eu entendi que a palavra dela não era verdadeira e que euzinho aqui, o corpo era meu, a vida era minha. Jesus deu autoridade para mim, não para a doença. Disse, eis aí, vos dei poder, autoridade, né? Então, o que ligar na terra, eu entendi isso com tanta clareza. Então, eu que recebi a autoridade, e eu sei que Jesus cumpre, porque ele é verdadeiro, ele é fiel. Eu não creio mais em você, enfermidade. E eu passo a crer, a minha autoridade máxima, suprema, é Jesus, que está acima de todos os nomes que se nomeia. E o seu nome também está incluso. O nome da doença está incluso. Então Jesus está acima de você. Não creio mais em você, eu creio em Jesus. E ali me gerou uma alegria. E eu repito, olha, Dona Eli, olha o craque da sonoplastia. Vitória. E o craque da sonoplastia. Vai, deixa eu ir aqui, Dona Eli. E ali, Dona Eli? O que você fez, craque? Eu não sei o que é. Nós vamos deixar a última aqui hoje. Atenda aí, Dona Eli, para nós deixar a última aqui hoje. Tá aí, Dona Eli. Passo pra cá. Só é porque nós temos aqui pedido. Então, Dona Eli, aê, foi assim que eu fui curado. E é assim que as pessoas serão curadas. Amém. E hoje nós estamos ali na Igreja Aliança com o Reino de Deus, Aliança Mundial com o Reino de Deus,
no Parque Jardim, ao lado da baia, enquanto a Dona Lili... Dona Lili, quem tá fazendo pedido aí, Dona Lili? Bom dia, a paz. Queria pedir um hino nazareno com Silvan Santos. Oferecer para todos da Vila Flávio Dino. Glória a Deus, a nossa irmã lá da Flávio Dino, né? Na paz do Senhor Jesus, bom dia para todos da Igreja Aliança Sertaneja, do programa Aliança Sertaneja. Bom dia, pastor Charles, bom dia, pastora Lili. Que Deus abençoe todos os ouvintes, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Gostaria de ouvir a música Cura, Senhor, onde dói.